Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão felizes essa noite? Eu sei que acabaram de se assentar. Eu respeito muito isso. Mas vamos estar sobre os nossos pés só por mais alguns segundos. Os que trouxeram a Bíblia, encontre Apocalipse. Apocalipse, o capítulo é o de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Aleluia. E nós vamos ler 4 versículos deste capítulo, ok? Apocalipse, capítulo de número 4, os 4 primeiros versículos. Enquanto vocês procuram ou encontram, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos por estarmos juntos nessas 2 quartas-feiras. Me parece que o pastor postou que a última, a segunda é a última. Eu vou tentar dissecar, enxugar o máximo para mim conseguir atingir os objetivos que foram colocados. Se eu não conseguir uma nova oportunidade, a gente se deleita de forma mais completa neste poderoso livro. Eu quase não conseguiria vir, em detrimento de meu carro ter sofrido uma batidinha, e estou de Uber hoje. Mas Deus é bom, Deus é bom, e a misericórdia dele dura para sempre. Pastor Isaac, Deus te abençoe. Obrigado por ceder essa oportunidade e eu conseguir atender a região que ora, eu faço hoje. Apocalipse, capítulo de número 4, os 4 primeiros versículos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Passo a ler. Está escrito assim: depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi era como se fosse uma trombeta falando comigo, dizendo: sobe aqui e lhe mostrarei as coisas que acontecerão daqui em diante. Imediatamente eu estava no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono, e aquele que estava era semelhante à aparência de uma pedra de jaspe, bem como de sardônica, e havia um arco-íris ao redor do trono, pelo que parecia uma esmeralda. Escute isso. E ao redor do trono havia 24 assentos. Sobre uns assentos eu vi 4 ou 24 anciãos assentados, vestidos de vestes brancas, e eles tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Quantos podem dizer amém? Amém. Tome sua assento. Eu preciso ver se realmente você prestou atenção em todo o conteúdo que fora exposto na quarta-feira passada. E para tanto, alguém se lembra onde nós paramos naquela quarta-feira? Alguém se lembra? Deixe-me ver aqui. Quem se lembra, levanta a mão. Deixa eu ver. Olha só. Graças a Deus por isso. Eu havia conduzido essa magnífica igreja até os acontecimentos que nortearam a igreja primitiva, no tocante a uma gigantesca perseguição
que não só o Império Romano, como também todas as outras personalidades militares fizeram de tudo para parar a igreja. Todos, ou pelo menos quase todos os discípulos já não existiram mais. Inclusive Paulo, que também foi martirizado do lado de Pedro, ou pelo menos no mesmo tempo em que Pedro. E o único discípulo que ainda respirava era o nosso amigo, nosso irmão João. E João teve a alegria de andar com Cristo, estar com Cristo, e depois de todos os discípulos estarem martirizados, foi dado a João uma igreja, a igreja em Éfeso, aquela igreja que Paulo havia alicerçado e fundado, e por ora, João agora é o pastor desse lugar. A perseguição afluía, mas os crentes não retornavam, não paravam, pelo contrário, os crentes da igreja primitiva só progrediam, cresciam. E diga-se de passagem, ouça isso, todos os que ouviram acerca de Cristo naquele tempo, bem como todos que viram a Jesus naquele tempo, acreditavam piamente que o arrebatamento ou que a volta de Cristo seria naqueles dias, uma vez que o Apocalipse ainda não havia sido desenvolvido. Então é nesse momento, nesse interim, que João pega aquela igreja que agora está em baixa espiritualidade, a igreja em Éfeso, e ele começa a conduzir não só a igreja, como também outros núcleos que se ficavam constantemente admirados pelo pastorado de João. Como João é o único que teve contato com Cristo, pelo menos de forma mais conhecida, e ainda está respirando, as autoridades chegaram a um consenso: nós precisamos tirar também João de cena. E a perseguição aumentou contra os cristãos e agora chegou até João. Enquanto João estava sendo perseguido de forma verbal, ainda estava tudo bem. Mas chega um momento que um imperador chamado Domiciano, logo Trajano e Nero e alguns outros já haviam passado, Domiciano agora está no seu contentáculo. E se tem uma coisa que Roma não gostava, é de ver ou conhecer outros que poderiam ser revolucionários. Acreditavam eles que em algum momento a população poderia seguir no tal. Esse Domiciano ficou sabendo que João está vivo. Olha onde nós vamos chegar. E sabendo da existência de João, chegou na sua mente doentia o desejo não só de conhecê-lo, como também de tentar dissuadi-lo, tirá-lo de Éfeso, que também era uma cidade portuária, uma cidade da Ásia Menor. Aí Domiciano vai até João. E qual era a proposta de Domiciano? Feche a igreja, pare de anunciar este evangelho, deixe que cada um siga aquilo que quer e permita que volte a acontecer o que sempre aconteceu. E o que é? Os homens, os seres humanos, escolham a cultura, a tradição e a religião que quiser. Como João, diga-se de passagem, isso é interessante, como João, ele viu Jesus, imagina a pregação desse moço, imagina o impacto que ele causava na população, imagina ele assentado com uma meia dúzia de novos convertidos dizendo assim: Jesus era assim, pregava assim, andava assim, falava assim. Aquilo impactava o coração da população. Aí Domiciano foi até João e ele tentou de algumas formas tirar a vida de João, mas nada aconteceu. Em alguns cenários históricos paralelos às Escrituras,
há quem diga que até dentro de um vasilhame, dentro de uma bacia, jogaram azeite para matar João e nada aconteceu. Um dos meus professores de teologia, ele foi até mais além, pastor Isaac. Ele disse assim que além de tentar matar João com esse azeite fervendo, Domiciano descobriu que se o azeite não matou, lança, espada e assim por diante, também não iria tirar a sua vida. Aí, o que ele fez? Ele pegou João com 90 anos. Quantos anos? 90. Quantos anos? 90. Eu vou perguntar de novo, só para mim ter certeza da idade. Quantos anos? 90. Pegou João com 90 anos e jogou, ou pelo menos mandou levar João para uma ilha, chamada Pátimos. Paulo André, o que acontecia nessa ilha? Porque todo mundo só fala do Apocalipse e tal. Eu quero saber como que começou. Explico agora. Essa ilha chamada Pátimos era um ambiente que alguns homens que poderiam ser tratados, identificados como traidores, eram colocados. Os revolucionários colocados. Qualquer ser humano da figura masculina que gerava um desconforto para o Império Romano era jogado ali dentro. E como que era o trabalho? O trabalho era braçal e contínuo. Então o indivíduo entrava ali e não saía, pastor Isaac. Só saía quando ele estivesse morto para ser sepultado. E o que ele fazia? Olha o trabalho. Trabalhava na extração de pedra para que as pedras fossem levadas para a cidade ou levadas para as cidades e Roma pavimentasse as ruas por onde o seu exército, soldados pretorianos, iriam passar. Quando João é exilado na ilha de Patmos, ele tem 90 anos. 90 anos de idade. A última vez que ele encontrou com Jesus, já faz muitos anos, e ele ficou 4 anos dentro dessa ilha trabalhando. Agora o que me deixa intrigado é que o Apocalipse, ele é escrito 66 anos depois que a igreja primitiva já está entrando em cena, ou já está caminhando. Aí João, olha aqui, 4 anos trabalhando, imagina a mente dele. Tomaram dele o ministério, e eu não sei se para todos é assim. Pelo menos eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja pregar o Evangelho. Agora imagina esse que andou com Cristo. O irmão dele está martirizado, que é Tiago. Todos os outros discípulos, porque diferentes de nós, e aqui eu vou dar um beliscão na sua espinha, vou dar uma na minha também, nós não temos afinidades, ou quando temos afinidades uns com os outros, é só uma cúpula, não é com todos. Estes aqui tinham um carinho uns dos outros, porque eles dividiam tudo. Agora imagina João com 90 anos, olhando e dizendo assim, acabou. Não tem meu irmão? Mãe e pai não tem informação? Está vivo? Está morto porque ele deixou tudo? Pedro e os outros não existem mais. E o único que eu amei já não está comigo, que é quem? O nosso Cristo. É por isso, olha que coisa interessante. É por isso que há alguns, e eu vou me colocar dentro, que pensam que ali dentro, pastor Isaac, na mente de João, gerou um desconforto a ponto de entrar ele quase em depressão. Porque tomaram dele o ministério, ou seja, ele não pode mais pregar. Pelo menos, não como pregava antes. Ele não tem os amigos, porque o que nos ajuda são cultos como esse. Todas as vezes que você pensa em desanimar, parar, retroceder, participa de um culto pentecostal para você ver. Um culto que tem uma Bíblia sendo pregada, que tem um louvor sendo cantado, você estimula. Aí o desejo de parar vai embora e você, não, eu vou continuar, eu vou insistir. Só que João não tem mais nada disso. Ele perdeu tudo. A única coisa que sobrou para ele foi a extração de pedra. Aí o seu Jesus, o nosso Cristo, resolve fazer uma visita que João não espera. Aleluia. Só que, e agora eu vou ver se você está no culto de ensinamento,
Jesus não vem encontrar-se com João como ele encontrou com João pela primeira vez. Porque na primeira vez que ele encontra com João, ele encontra com João no mundo físico. Ele tem cabelos encaracolados, altura mediana de um judeu. Ele já tem os traços na sua pele queimados pelo sol castigante do Oriente. Ele ainda anda com uma sandália nos pés. Ele só é, até então, o filho da irmã Maria. Aleluia! Filho do irmão José. Mas agora não. Agora ele não está andando no mundo físico. Agora ele está habitando no mundo metafísico. Paulo Ganda, pois não. Qual foi o último dia que João viu ele? Deixa eu ver se você é pentecostal mesmo. Aquele último dia que João viu ele não é na cruz. Não é quando ele ressuscitou. O último dia que João viu ele é quando Jesus está subindo. Aí Jesus fala assim, ó, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais. Aleluia. 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 Eu tive que anotar algumas questões aqui. Mas vamos lá. Então Jesus se apresenta para ele de uma forma diferente. E como que Jesus vai se apresentar para ele? Olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, cabelos brancos como a lã branca, aleluia, vestes salpicadas de sangue, coxa direita com uma escrita dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu vou ter que dar uma parada aqui, irmãos. Porque o culto é um culto de ensinamento. E eu tenho uma identidade, uma veia de pregador, evangelista, avivalista. Então eu vou ter que dar uma parada aqui só para mim tentar ser o quanto mais simples possível para nós entendermos isso aqui. Olha que coisa interessante. Nós somos uma geração, pastor Isaac, que estamos pregando sobre o Apocalipse, ensinando sobre o Apocalipse, falando que Jesus vai voltar. Mas tanto eu quanto você já parou para pensar na dimensão, no mundo que nós vamos entrar? Você já parou para pensar que isso aqui parece ser uma loucura? Já parou? Pastor, me ajuda a pensar, se tiver um psicólogo aqui, pelo amor de Deus, me ajuda a pensar. Isso aqui não é uma loucura? Isso aqui não parece ser uma historinha daquelas que nós lemos? De um filmezinho, uma novelinha, não parece uma loucura? Por quê, Paulo Gandra? Olha para você ver, João está na ilha de Patmos, totalmente abandonada, e Jesus, eu vou fazer uma visita para o meu servo. Última vez que nós nos encontramos quando eu estava partindo dele. Agora eu vou fazer uma visita para ele, e eu vou como eu estou. Não é como eu era. Eu vou como eu sou. Aleluia. Aleluia. E ele vem andando entre os candelabros. Que dimensão é essa, pastor Isaac? Que mundo é esse? Além de vir andando entre os candelabros, ele vem trazendo 7 estrelas na mão direita. Quando ele chega para conversar com João, ele grita assim, ó, João, parece-me que João não reconheceu a voz dele. E por quê? Porque ele precisou se identificar. Como? Quando João ouviu o nome dele sendo gritado, João caiu, porque também sentiu a reverberação desse poder. E quando ele caiu, seu Jesus foi lá e disse, não tenha medo. Por quê? Eu sou. Quem o Senhor é? O Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu estive morto, João, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Então você pode levantar a sua mão para cima.
Aleluia, aleluia. Eu sei que é uma quarta-feira cansativa, mas ouça aí por gentileza: seu Jesus está vivo. Seu Jesus está vivo. Meu Jesus está vivo. Nosso Jesus está vivo. Aonde ele está, Paulo Gandra? Está sentado à direita do Pai, sendo adorado. Ele está vivo. Está vivo? Está vivo. Ô João, poisão, não tenha medo. Além de estar vivo, eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, pastor Isaac? Eu sei o que acontece no céu, na terra e até debaixo da terra. Nada foge do meu controle. Tudo está debaixo da minha autoridade. Você não vai através de uma doença. Você também não vai pela arma do assaltante. Você só vai quando eu acho que você deve ir. Você não vai pelo bisturi do médico e também não fica por ele. O assaltante não adianta e nem atrasa a sua partida. Você só vai quando o autor e consumador da nossa fé achar que nós devemos ir. É isso! Aleluia! 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 Aí ele deu para João uma ordem. Parece que o Apocalipse, e eu falo com muita propriedade, parece que o Apocalipse, ele é um livro dentro do outro. Porque nas primeiras linhas, nas primeiras páginas, o próprio Cristo, pastor, faz assim para João, o Senhor: João, isso aqui que eu estou lhe mostrando, isso aqui que eu estou lhe apresentando é para você, além de ver, além de ouvir, escrever. Aí nasce as cartas para os pastores, para as suas respectivas igrejas, a igreja da Ásia, ou as igrejas da Ásia, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, e assim por diante, você sabe. Esse cenário aqui, essa parte aqui, ela é direcionada para estas igrejas, mas serve como ensinamento para todos nós, como a igreja em Éfeso, a igreja em Laodiceia, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira. Mas depois que, presta atenção, depois que as cartas às igrejas desaparecem, o capítulo 4 nasce. E quando o capítulo 4 nasce, olha isso aqui, isso não é uma loucura. João fala assim, ó: e eu, João, olhei e eu vi uma porta aberta no céu. E quando eu vi, eu fui convidado para subir. Pastor Isaac, se eu e o senhor e qualquer um de nós aqui conversar com qualquer ser humano que tenha o mínimo de inteligência, e falar com ele assim: existe uma outra dimensão, um céu que nós vamos morar, se ele não for lavado, remido e redimido no sangue do Cordeiro, ele vai falar assim, ó: é loucura. Aí você fala: não, mas João foi convidado a subir lá. Ele continua dizendo: isso aí foi uma mentira que inventaram para você acreditar e viver debaixo de uma autoridade. Nasce gente, morre gente. Esse Jesus não existe, é fictício. Agora, olhem para mim aqui, porque eu estou entrando dentro do céu com vocês agora, mas antes de entrar, eu acabei de ler uma literatura sobre o cristianismo, mas quem escreveu essa literatura não são cristãos, são entre 10 a 15 homens ateus, que para aniquilar a história de Cristo nos evangelhos, eles pesquisaram entre 16 e 20 anos para saber tudo o que aconteceu com Jesus. Embora o livro carregue a nomenclatura de cristianismo, é um deboche, é uma maneira capciosa deles apresentarem a Jesus. Aí eles pesquisaram
E de fato eles descobriram que Cristo esteve na terra, que Jesus, conhecido como Cristo, andou na terra. Chegaram a uma conclusão, meu companheiro, que ele fez alguns milagres, algumas curas, mas nada muito especial. Aí eles disseram para tirar a autoridade dele, fez com um chá, alguma coisa, alguma raiz daquele tempo. Eles conseguiram encontrar vestígios do nosso Jesus na cruz do Calvário, mas enquanto eles falavam da cruz do Calvário, eles diziam que nada do que os evangelistas falaram, da escuridão, do véu se rasgar, aconteceu, das pedras, nada, porque na mentalidade deles, nas pesquisas deles, a crucificação era algo comum para alguém que se destacava e se opunha ao Império Romano. Eles também chegaram à conclusão, dentro dos estudos e das pesquisas deles, que Jesus, paralelo a ele, teve outros Messias, que assim se intitulavam também, que também fizeram alguns milagres, que foram revolucionários. Mas Jesus teve o maior porte, o maior apontamento, porque ele conseguiu atrair mais pessoas. Aí as pessoas foram de um lado para o outro, falando acerca dele. Eles levaram Jesus para a cruz, eles desceram com o corpo de Jesus à cruz, mas aí eles chegaram no terceiro dia, pastor. Aí acerca do terceiro dia eles falaram assim: nós, com as nossas pesquisas, só conseguimos chegar até o túmulo. O crente assembleiano gosta disso, quer ver? Depois do túmulo, só por meio de fé, para acreditar que ele ressuscitou. Aí a Bíblia vem e fala assim: porque a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Aleluia! Mas eu espero. Eu não estou vendo com esses olhos, mas eu estou vendo pelos olhos da fé. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aí João vem e fala assim: eu vi uma porta aberta no céu. Paulo André, eu tenho defesa, e eu também tenho o objetivo de não acreditar. Tá, tudo bem, eu lhe respeito, mas eu não consigo concordar com você. E por quê? Ninguém morre por aquilo que não acredita. Se a existência de Paulo, de Pedro, de Tiago e de todos os outros é verídica, e eles morreram acreditando em algo, eu vou estar arrepiado. Esse João tem certeza do que está falando, e se ele tem certeza do que está falando, ele também tem certeza do que viu. Se ele tem certeza do que viu, ele também tem certeza do que estava escrevendo. E se ele tem certeza do que estava escrevendo, tantos anos depois, nenhum livro tem o autor ao lado de quem está lendo, como a Bíblia tem. E se nós temos a alegria de acreditar nesse livro, naquilo que João escreveu, nós também temos a alegria de ter certeza que a porta ainda está aberta e que a igreja vai ser arrebatada. Glória, aleluia, 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 aleluia. Tem um detalhe, qual é? Quando ele sobe lá, ele descobre que não é uma porta, são 12 portas. Aleluia. E em cima de cada porta tem uma viga. O Salmo 24 detalha o que nos espera na entrada desse ambiente. Eu só não consigo, olha para mim aqui, igreja, eu só não consigo, e tento me furtar de palavras sempre, em lhe explicar como se dará o arrebatamento, porque é coisa oculta. O que nós sabemos é que nós vamos ser tirados da terra como um ladrão vem para assaltar, de maneira rápida, no abrir e fechar os olhos. Pelo menos é assim que Paulo fala. Mas como eu vou entrar lá? É difícil. Mas o Salmo 24, ele nos dá um exemplo daquilo que pode acontecer, se já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer para alguém. Porque no Salmo 24, pastor, o senhor sabe disso, ele fala assim, exatamente assim. Olha que coisa linda, a porta está aberta no céu, e os anjos que estão lá gritaram assim: levantai, ó portas. Não é uma porta, tá aí, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque chegou o Rei da Glória.
Você percebe aqui, eu acho que o pastor está com isso aberto, eu vou ir falando, só vai acompanhando para ver se está na Bíblia. Você percebe aqui que tem anjos do lado de fora e anjos do lado de dentro. Porque os que estão do lado de dentro gritam assim, ó, quem é esse rei da glória? Parece que os de fora respondem. E por quê? Porque anjo não é onipotente, anjo não é onipresente, anjo não é onisciente. Eles sentem a reverberação, mas não identifica se não vê quem está chegando. Aí os de fora gritam assim, ó, o Senhor, forte na batalha. Em algumas traduções, general de guerra, Ele é o Rei da glória. Aí eu acredito que eu e você, todos que um dia levantavam a mão, aceitavam a Cristo, vai entrar por uma daquelas portas. Eu não sei se eu vou entrar na primeira, na segunda, na terceira. Eu tenho uma certeza que eu vou entrar. E quando eu chegar lá, eu já vou chegar gritando, valeu a pena, 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 eu cheguei. Aliando remaia. Oh, adore a Jesus, adore a Jesus. Por um momento, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus. Adore a Jesus, adore a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou montando um cenário. Eu vou lhe mostrando João chegando e a igreja chegando. Ok? João chegando e a igreja chegando. Quando João chega, está aí no Apocalipse, se você pegar em ordem cronológica, você vai perceber. Quando João chega e identifica uma porta, logo em seguida ele fala dessas mais portas. Aí ele chega e dá uma olhada no piso, a curiosidade dele era com o piso. Aí ele disse assim, as ruas são de quê? Ô pastor, eu estou com 37 anos. E você acredita que eu acreditei piamente a minha vida inteira até estudar? Até formar, até granjear uma formação acadêmica, que as ruas eram de ouro mesmo, que era tudo aquele, porque o ouro ele brilha, e o brilho dele é um brilho amarelado. O que eu imaginava nos meus sonhos de olhos abertos? Quando eu subir lá, eu vou andar naquelas ruas, aí quando eu estiver andando naquelas ruas, o brilho vai ofuscar qualquer outra coisa que os meus olhos possam acompanhar. Mas o ouro é corruptível. Então o ouro não pode entrar lá. A deficiência em João, pastor, está aqui. E por quê? Porque quando ele fala assim, ó, as ruas é de ouro, não é que ele está com um problema de interpretação. É que os olhos dele ficaram tão vidrados, tão fisgados no que ele está vendo, que ele não achou algo mais bonito, mais belo, que chamava a atenção dele, a ponto de qualificar o lugar que ele está pisando. Daqui a pouco você vai saber onde ele está pisando. Aí ele fala assim, as ruas é de ouro, mas o ouro pode ser destruído, porque não ajunteis ou tesouros na terra, porque a traça corrói, se corrói aqui, corrói aonde ele estiver. Aleluia. Não, você não vai pisar nas ruas de ouro. E se eu fosse pisar nas ruas de ouro lá, Paulo Gandra, aí eu tenho outro ensinamento para você. Ou João teve essa deficiência em analisar e apresentar algo mais belo do que o ouro e não achando, colocou o ouro, ou Deus está dizendo assim, aqui o ouro só serve para ser pisado, para mais nada, porque eu sou o dono. Aleluia! Aleluia, do ouro e também da prata, mas quem chama ele vai fazer com ele um tour pela cidade. Você percebeu que o Apocalipse não é só as guerras? Você percebeu que o Apocalipse não é só a igreja ser tomada? Você percebeu que tem uma estrutura de vida te esperando lá? Paulo me prova que eu quero dar glória a Deus agora. Então vai lá, te prova agora. Quem está falando com ele chamou a atenção e disse, já que você chegou, dá uma olhada para você ver quem está sentado naquele trono. João olhou, ficou meio triste, meio ofuscado, daqui a pouco ficou alegre e disse assim, quando eu olhei para o trono, eu vi que quem estava sentado nele
tinha olhos como que de fogo, pés como latão reluzente, coroa na cabeça, e o cabelo dele era branco como a lã branca. Eu também vi que acima dele tinha serafins que voava, e quando voava dizia: Santo, Santo, Santo. Quando ele abria a boca para falar, saía relâmpagos, vozes e trovões, e além disso uma espada de 2 gumes. Se é uma noite de ensinamento de Apocalipse, me ajude a pregar para essa geração. Como que eu vou morar num lugar como esse? Paulo é espiritual, não é não? Eu vou te provar agora que João está convicto do que está falando. Além de identificar esse ambiente, ele identificou os querubins, aqueles que eu te falei, aqueles que carregam o trono de Deus para lá e para cá. Identificou 24 velhinhos, identificou como eles adoram a Deus, tirando a coroa, jogando a coroa lá no trono, pegando a coroa e dizendo: Santo, 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 Santo. Aí, para ficar mais belo ainda o ambiente, ele disse assim: quando aquele que estava sentado no trono abriu a boca para falar, além de sair relâmpagos, vozes, trovões e uma espada, a voz dele também é voz de muitas águas. Quando ele fala, tem temor, tem tremor, dá medo, dá pavor, mas também dá alegria, porque ele é o leão da tribo de Glória a Jesus. Eu queria muito que você me ajudasse a fazer uma viagem nessa cidade. Aleluia. Como que nós vamos fazer essa viagem, Paulo Gandra? Já que você identificou o trono, já que você identificou o solo, o piso, vamos identificar os moradores que já estão lá? Glória a Deus. João viu eles, porque João disse assim: ó, eu vi uma quantidade incontável de línguas, povos, nações que herdarão com ele. Nós ainda vamos herdar esse ambiente. Outros já herdaram. Oh meu Pai, negros, brancos, ricos, pobres, grandes, pequenos, pregadores, não pregadores, pastores, não pastores, ovelhas, não ovelhas, novos convertidos, recém-chegados, quem aceitou a Cristo naquele momento. Aí quando chegou lá, João disse assim: ó, todos foram nivelados, ninguém era maior que ninguém, pelo contrário, todos eram adoradores daquele que está sentado em um alto e sublime. Eu tenho certeza que você nunca ouviu, que você vai ouvir agora. E se já ouviu, reitero. Se não ouviu, ouça agora. Quando João deu uma olhada naquele trono, ele descobriu que debaixo do trono nascia uma água. E essa água que saía do trono, ela cortava aquela cidade por inteiro. Olha que coisa interessante, igreja. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O jardim do Éden é uma porta que foi aberta. O Apocalipse é a porta da igreja. O jardim é o começo. O Apocalipse é o final. Agora, olha se isso aqui não mexe com a estrutura do pregador e faz a cabeça pegar fogo. No jardim tem uma água que nasce lá no Éden. Aí ela passa dentro do jardim, se divide em 4 braços. Quando sai do jardim, esses braços chama de rios: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Ok? Alguém pode dizer um amém? Amém. Pronto, está entendendo? Nesse ambiente que João está vendo, também nasce um rio que sai debaixo do trono do seu Deus. Só que no jardim é rio de 4 braços. No Apocalipse é o rio da água da vida. Oh, Pai. No jardim, vai anotando aí. As árvores dão frutos
pela umidade que essa água desse rio fornece para elas. Só que tem um fruto lá de uma árvore que não poderia ser comido. Por isso ele foi tirar de cena. Aí João deu uma olhada e disse assim: quando eu comecei a acompanhar a água desse rio, que era a água da vida, pastor Cedão, agora eu vou sentar agora. Aonde esse rio passava, dava vida, e a vida em abundância. Aí eu olhei e vi que lá também, naquele lugar, tem uma árvore, mas a árvore de lá dá fruto, e o fruto é comestível, e além de dar fruto, dá fruto ao longo de 12 meses. 12 meses. Oh, aleluia. Quando eu vi aquilo ali, João disse, Glória a eu Jesus. fiquei perturbado. E por que, João, você está perturbado? Que lugar gostoso. O céu não pode ter lágrimas. Aleluia. Oh, meu pai. Oh, pastor. Jesus. Sabe o que João procurou lá? Quem condena isso aqui tudo? Quem que deixa isso aqui tão iluminado assim? Aí ele está procurando o sol, a lua e as estrelas do jardim. Aí alguém gritou com ele assim: não, aqui não tem sol. Aqui também não tem lua. Aqui também não tem estrela. Quem brilha aqui é a glória daquele que está sentado lá no trono. Glória a Deus. Estou chegando onde eu queria. João! Aleluia. E eu também tenho algo para dizer. O que é? Quando eu olhei para ver quem estava falando comigo, alguém gritou, e essa voz era aquela mesma voz que eu ouvi no começo: o tabernáculo de Deus está agora com os homens, e ele enxugará deles todas as lágrimas, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, também não haverá mais dor, porque as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo Oh, aleluia. se fez o quê, igreja? Agora eu vou chegar, ou acabei de chegar onde vocês queriam. Eu sei que vocês queriam, porque a parte do céu parece que ela é insignificante. Eu sou obrigado a lhes apresentar em ordem cronológica os acontecimentos, tanto que antecedem a subida da igreja, tanto que acontece depois da subida da igreja, e o que vem por aí, quando esse nosso Cristo voltar com a igreja na terra. Mas tudo isso aqui, pastor Isaac, na minha concepção, é estranho. Eu nunca encontrei uma geração que gosta tanto de ouvir o que vai acontecer na terra, se nós não vamos estar aqui. Aliás, eu acredito que eu vou ser arrebatado na primeira vinda de Cristo. Isso é uma crença minha. Você também acredita? Amém. Mas tem gente que quer ficar aí para tentar na segunda. Está tudo bem, você é, pastor? Isso é um problema deles. Eu não. Eu vou mostrar para vocês o que acontece, mas eu acredito que se a trombeta tocar agora, eu serei um dos tais que entrará em uma daquelas 12 portas e estará com Cristo para todo sempre. Mais alguém? Mais alguém? Ô Paulo Gandra, pois não. Quais são os sinais que antecedem essa maravilha que João viu? Esses serafins, querubins, 24 anciãos. O que me impede, Paulo Gandra, de morar lá agora? Primeiro você tem que morrer. Você quer morrer? Quem quer morar no céu, dá uma glória a Deus aí. Quem quer morar no céu hoje, dá uma glória a Deus. Quem quer morrer agora de um infarto? Glória a Deus também. Estou em casa. Melhor. Pelo menos alguém. Você percebeu que a glória foi embora? Você percebeu que a glória... Não. A gente está... Antes do infarto, quem morreu aos poucos. Não, é um culto de ensinamento, então eu tenho que perguntar. Você está percebendo, me perdoa o português, vocês estão percebendo que a nossa geração parece que perdeu a alegria de morar no céu? Quando a gente fala assim, quem vai morar no céu? A gente vibra. Aí logo em seguida, se alguém perguntar, quem quer morrer agora? O silêncio. Ele toma conta. E por que nós não queremos, pastor? Porque nós não oramos para o arrebatamento, nós não oramos. É uma minoria. Sabe aonde tem oração para a volta de Cristo?
naqueles países que tem perseguição, onde os crentes são dilacerados, mortos. Ali sim, porque os crentes são aguentam. Mas o Brasil não tem perseguição contra a igreja, não. O máximo que nós temos, o máximo, é uma perseguição ideológica. Agora, a perseguição ferrenha, nós não temos. Igrejas fechadas, nós não temos. O máximo que nós temos é um vizinho reclamar de um som alto. Uma guarda vem, uma polícia militar vem, e nem em alguns lugares, em alguns ambientes, dependendo da educação do militar, dependendo da educação do guarda, nem uma palavra áspera nós ouvimos. Pela educação que eles possuem, eles simplesmente nos mentoriam dizendo: abaixa o som um pouquinho, continue o culto de vocês, só para não incomodar ninguém. Deus abençoe, tenha uma boa noite. Nós não temos perseguição. É por isso que nós não ansiamos para o arrebatamento. Mas o que antecede e o que impede a nossa igreja ser arrebatada é os sinais. E que sinais são esses? Sinais em escala natural, material, sentimental e espiritual. O que são esses sinais? O amor de muitos esfria, a pregação da palavra é deturpada, pai contra filho, filho contra pai, guerra. Paulo canta, mas eu já estou vendo isso há muito tempo. Peste. Isso são prenúncios de tudo que Cristo já falou. Mas em uma ordem cronológica, olha o que vem por aí, olha o que vem por aí. Olha o que vem por aí. Em uma ordem cronológica, primeiro, nós temos que ter uma ciência. Qual é a ciência, Paulo Gano? Primeiro, nós temos que ter uma ciência. Que para nós sermos arrebatados, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que ser o que, igreja? Cheio do Espírito Santo. Temos que ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Quem é bom de Bíblia aí? Quem é bom de Bíblia? Abra sua Bíblia aí para mim, rápido, já estou, falta só 10 minutos. A pergunta é essa, pastor. Quando será? Como será? Quando será? Mateus 24, 36, rápido. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então quer dizer que, Paulo Gandra, se eu não sei, o que eu faço? Você permanece intocável em um mundo corruptível. Olha só, o que eu ouvi dentro de uma sala de aula há muito tempo. Nós estávamos falando sobre teologia, essa questão do pecado. Aí o professor soltou uma frase de efeito, pastor, que ficou gravado e cravado e tatuado na minha memória. Ele disse assim, ó: você sabe qual que é a graça da graça? Eu fiquei perturbado. Eu falei, ele está brincando. Graça da graça. Mas ele não respondeu. Ele simplesmente falou assim, ó: observe a graça e você vai encontrar a graça. Eu levantei a mão e ele era um grande professor, nós estávamos tendo aula de pneumatologia. Aí eu fui e perguntei assim, ô pastor, professor, o que é graça? Depois que ele falou da graça, ele disse assim, ó, graça, os exemplos dele eram terríveis, ele tinha uma mente muito rápida e pensante. Ele disse assim, ó, ô Gandra, quer saber o que é graça? Eu falei, quero, mas eu não vou te explicar na Bíblia. Eu vou pedir para você observar algo. Como você não vai conseguir, isso é graça. Aí eu falei, o que o senhor vai pedir para me observar? Ele falou assim, quando você estiver voltando para casa, pare diante de um poste de luz. Olha para cima dele. Tente encontrar um elefante se equilibrando com uma das suas patas em cima. Você consegue explicar isso? Eu disse, não. Tem explicação para isso? Também não. Ele disse, é graça. Aí depois, quando eu estava indo embora, ele bateu no meu ombro e falou assim, ô Gandra, a graça da graça ainda é melhor. E eu fiquei perturbado com aquilo ali. Mas como as nossas aulas eram frequentes, com professores diferentes, a aula dele demorou, se não tiver equivocado, 20 ou 22 dias, para que as outras matérias ganhassem campo. Aí, entre esses dias, eu fui em um lugar
que tinha um brejo gigantesco. E para falar a verdade, eu nem conhecia a agaça. Pelo menos olha para você ver que loucura, eu nem conhecia o que era essa ave. Só ouvi falar dela, mas eu nunca tive a curiosidade. Aí eu vi, minha irmã, eu vi literalmente a garça branquinha andando no brejo com as suas patas ou pés, como os senhores queiram, as senhoras queiram. Mas ela não sujava por nada aqui em cima. Aliás, nem aquelas penas da cabeça tinha contato com água impura. Só o bico e os pés. Na mesma hora, ela ainda pegou um inseto, sei lá o que for, balançou assim, engoliu. Na mesma hora veio a palavra do professor. Eu dei um grito e falei, glória a Deus. Sabe o que ele quis dizer? É você transitar no barro, sem sujar as vestes. Oh meu Jesus. Oh meu Deus, não, isso aqui não é um grito de glória a Deus. Sabe o que ele estava me falando? Gandra, sabe o que você tem que fazer para ir embora do céu? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. É você estar no mundo, mas não ser do mundo. Transitar no mundo, sem se sujar com o mundo. É estar aqui com a cabeça lá. É passear aqui, sendo morador de lá. Porque você não é daqui. Estamos aqui de passagem. O nosso endereço é a casa, a Coab, a eternidade, é o céu. É na nome fácil, anda. Light oremachuia. Como será? Como será? Abre aí para mim rápido. 1 Tessalonicenses. Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 16. Aleluia. 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 Bem rápido. Quem é bom de Bíblia? Vamos lá. 4:16. Logo em seguida, 4:17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, aleluia. Aqui eu vou dar uma parada. Ai, meu Deus, orar. Glória. Olha que eu nem cheguei aonde eu queria. Eu estou indo na ordem cronológica. Eu vou ter que dar uma parada aqui, porque Paulo, enquanto estava escrevendo uma das suas cartas, ele parou. Parece que deu um start nele, ele disse assim, ó, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento do abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta está parada, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, subaram um grito de glória a Deus, nós que estamos aqui, seremos arrebatados. Primeiro, Jesus não vem na terra. Segundo, é nós que vamos subir para encontrar com ele nos ares. Terceiro, quem vai te levar é o Espírito Santo para encontrar com o noivo. Quarto, é a igreja do Brasil e do mundo inteiro subindo. E aqueles que ficarem procurando, cadê o povo barulhento? Cadê o povo do glória? Cadê o povo da aleluia? Cadê o povo da linha estranha? Não está mais aqui, jaço. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora olhe para mim. Porque eu tenho algumas perguntas, alguns questionamentos para bugar a sua mente e fazer você ir embora pensando. Um dia desse eu acabei de pregar e ensinar é diferente. Eu estou ensinando. Pregar é totalmente diferente. Para quem prega e ensina sabe o quanto é diferente. Eu não sou um bom ensinador. Também não sou um bom pregador, mas eu acho que eu sou melhor pregador do que ensinador. Eu acabei de pregar numa igreja e veio tem aqueles meninos novinhos, pastor. E aqui eu parei de dar aula por isso. Os novinhos, eles são terríveis. Porque eles pegam os pensamentos da internet, porque não criam seus próprios pensamentos em algo conciso, e vem perguntar para refutar o professor. Aí quando eu estava saindo, vi um rapaz, isso foi 1 ano e meio, 2 anos, é isso mesmo, eu tinha 35 anos, e primeiro ele me elogiou, pastor, mas ele me elogiou,
rogando essa oratória, rapaz, eu conhecimento. Mas foi me elogiando. Quando ele começou a elogiar demais, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Ele foi e soltou uma, pastor, que até hoje eu estava querendo pegar ele. Ele falou para mim, senhor Gandra, você deu uma aula bonita, mas você esqueceu de explicar algo. Eu falei, pois não. Aí ele, o que vai acontecer com aquelas pessoas que têm síndrome de Down? Aqueles que agridem. Eu falei com ele assim, é involuntário. Eu falei, então eu posso agredir alguém sem ser involuntário. E ele foi, pastor, ele foi me fechando. E de todas as maneiras que eu tentava explicar, ele amarrava um nó. Aí que você tem que saber o que você defende. E ter argumento. Porque uma coisa é você ter argumento e outra coisa é você ter argumento plausível. Uma coisa é você jogar palavras aos corpos. Outra coisa é você ter ciência do que está falando. E eu também fui amarrando os meus pontos. Ele falava aqui, eu falava lá. E eu percebi que além de ser uma pessoa que pesquisa muito, ele também tinha uma capacidade mental, um cerebelo muito bom. Aí eu falei com ele assim, meu amigo, eu gostei da sua pergunta. Eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Ele, pois não. Eu falei assim, quando você está na sua casa, e você chegou tarde junto com a sua mãe, e eu morava com a mãe, eu tinha ciência disso, aí a sua mãe não teve tempo para cozinhar. A única coisa que ela conseguiu fazer rápido é um arroz. E quando ela terminou o arroz, ela abriu o congelador, não tinha nenhuma carne que daria para ela fazer de maneira rápida. Aí ela olhou na parte mais baixa da geladeira e eu fui inventando. Sabe aquela geladeira branca? E eu gosto disso, pastor de detalhe. Ela foi e olhou para aquela geladeira e ela viu os ovos. Ela pegou 3 ovos. Ela quebrou os ovos. Olhou para ver se estava com algum problema, algum defeito estragado. Depois ela colocou um pouquinho de manteiga na frigideira. Olha os detalhes que eu dei para ele. Depois ela jogou os ovos. Quando ela terminou de fritá-los, que ela não fritou na gordura para não deixar sua saúde deficiente, ela jogou os ovos em cima do arroz, feitinho na hora. Abriu os ovos e ficou escorrendo aquele caldinho gostoso. Quando você comeu, você quis saber de onde veio a casca? A clara? A gema? Ele não. Eu falei, pois bem, tem coisas que eu não preciso saber quando começa e quando termina. Porque o mistério de Deus, ele é ocultado para mim, mas revelado diante dele. Se ele permitiu aqueles doentes nascerem assim, ele também sabe o final que vai dar para ele. Aleluia! Ele deu um sorriso e disse assim, eu não esperava essa, mas ela foi tão plausível que eu vou encerrar por aqui. Eu falei, você tem outra resposta? Eu também não tenho. Eu falei, então vamos dar glória a Deus juntos. Porque no arrebatamento, se Deus permitir eles nascerem, eles também serão consolados por Cristo. Eles também serão abraçados por Cristo. E Cristo sabe como é que eles vão, de que maneira vai. É esse Cristo que eu prego. Aí quando eu estava terminando, ele disse assim, eu começo a encerrar, pastor. E os mortos? Esses aí eu sei. Esses aí, vem primeiro. Olha, o que morreu de diabetes, a diabetes vai ter que dar conta dele. E o que morreu afogado, as águas vai ter que dar conta dele. E o que caiu de tiro, o tiro vai ter que dar conta dele. E o que? Eu não quero nem saber o que foi. A única coisa que eu sei é que o meu Cristo irá buscá-lo aonde quer que eles estejam. Se morreu em Cristo, o meu Cristo irá chamá-lo e eles irão primeiro. E depois, a igreja do Xangri-Lá também ouvirá a voz do arcanjo, o alarido, e nós subiremos para ir morar com ele. Quem vai para lá? Quem vai? Glória a Deus. Aleluia. Agora tem uma distinção. Aleluia. Entre o arrebatamento, olha a ordem cronológica. Paulo Gandra, aonde nós estamos até acontecer a segunda vinda? Nós estamos com ele. E quem está aqui embaixo?
Quem está aqui embaixo está passando caos. Vai ter salvação? Mas vai. Quem ficou? Quem ficou são aqueles que não acreditam. Que eu tenho alguns amigos que eu realmente não sei mais o que tem que acontecer para eles levantarem a mão e aceitar a Cristo. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei. Quantos anos tem aquela mocinha ali, pastor? Essa aqui? 18 anos? Então tá. Olha aqui, 18 anos. Essas guerras que você conhece, porque parece que depois de você é só esses mais novos, né? Essas guerras que você vê aí, Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, você conhece de hoje, de há muito tempo, ou você só conhecia pelas histórias dos livros? Não tenho dúvida que ela vai responder pelas histórias. Mas hoje ela está presenciando, quer seja de maneira direta, pelas redes sociais, ou de maneira indireta. Ela está vendo. Mas essas guerras ela vai aproximando. E vai chegar também aqui. Você pode ter certeza que em algum momento nós também teremos uma guerra. Quer seja ela em grande escala ou em pequena escala. Mas nós teremos. E por quê? É lícito. Um abismo vai puxando o outro. É uma cúpula. É uma cúpula. E por que Satanás vai fomentando isso nas autoridades? Se você não sabe, eu vou te explicar. Se você já sabe, só vou reiterar. A guerra é um presidente que conhece outro presidente, mas não brigam entre si, com soldados que nunca se viram e se matam entre si. Quem faz isso? É o próprio inferno. E por quê? O diabo está sentenciado. Quem não está sentenciado é eu e você. Todas as vezes, aliás, nós pecamos todo dia, você pecou hoje, eu pequei hoje, mas todas as vezes que nós levantamos a mão e dizemos, Jesus, o teu sangue me purifica do pecado, nós estamos perdoados. Satanás não. O diabo não quer passar a eternidade sozinho. Ele quer levar. E qual a maneira que ele encontra para levar? Fazendo com que pai contra filho, filho contra pai, país contra país, país contra país, guerra, guerra. E assim vai fazendo com que algo de maneira descontrolada vá acontecendo. Agora, olha que coisa interessante. A diferença da primeira para a segunda vida é gigante. Porque na primeira, isso é uma profecia. Eu e você está. E na segunda? Na segunda nós não estamos em quem vai daqui para lá. Nós voltaremos com Cristo nesse mundo para julgarmos as nações. Percebeu a ordem cronológica? Eu mostrei para você como que começou através de Cristo. Nós passamos pela igreja primitiva, conhecemos o céu e olha onde nós estamos. Nós estamos no arrebatamento da igreja. E a igreja sobe e quem fica? Quem fica são aqueles que não acreditam em nada que nós pregamos, que não está nem aí para o Evangelho. E qual é o meu desejo? Meu desejo, 21 horas e 4 minutos, é que Deus tenha liberdade de atuar entre nós. Fica sobre os seus pés comigo e nos ajudar para ir orar com Ele. E eu vou falar rapidinho o que nós tínhamos por aqui ainda. Distinção entre o arrebatamento e a segunda vida. Nós tínhamos acontecimentos pós-arrebatamento no céu. Acontecimentos, eu vou passar para o pastor. Acontecimentos pós-arrebatamento na terra. Nós temos os juízos da tribulação, os 7 selos. Isso aqui tudo é explicado em ordem cronológica. 7 trombetas. Nós temos aqui as taças. Nós temos aqui os acontecimentos no fim da grande tribulação. Olha que coisa linda. Nós temos aqui correntes existentes sobre o milênio. Nós temos o milênio. Nós temos os pós-milênio. E aí, nós encerramos. E aonde nós estamos? Em todo lugar, em todas as esferas do arrebatamento, em todas as esferas da escatologia, em todas as esferas da volta de Cristo, em todas as esferas da igreja, eu só consegui encontrar, acredito que o pastor também, acredito que todos nós aqui só conseguimos encontrar o abraço de Cristo para com a igreja. Ou seja,
Nós vamos ser arrebatados. Quem vai? Levanta suas mãos para cima que eu quero orar com você. Glória a Jesus. Aleluia, 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 Enche a tua igreja desse aleluia, Aleluia. aleluia. Levanta sua mão, feche os seus olhos. Diga comigo, Senhor Deus. É mais forte, diga, Senhor Deus. Cuide dos meus passos. Diga, cuide dos meus passos. Eu quero morar contigo. Diga, eu quero estar contigo. Diga, eu quero entrar nas portas celestiais. Quem vai para lá? Quem vai para lá? Dá um grito de glória a Deus aí. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar um pouco, irmãos. Vamos, nesse momento, vamos contribuir